Olá! Sejam todos muito bem-vindos. Ótimo sábado, mais uma live aqui com vocês. Essa live de hoje é incrível, imperdível. Tá finalizando essa segunda maratona em grande estilo, viu? Vou falar para vocês, não tinha ninguém melhor para a gente trazer aqui para conversar, para fechar essa segunda maratona. Bom dia, Gustavo. Bom dia, seja muito bem-vindo. Ótimo sábado para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai receber Ricardo Goretti. Ele é doutor em Direito, coordenador do curso da FDV, e a gente vai conversar sobre métodos adequados de solução de conflitos no consumo, né? E a gente vai falar o que são métodos adequados de solução ou de tratamento de conflitos, inclusive qual a nomenclatura correta, né? A gente quebra a cabeça por aí sobre o assunto, mas é um assunto muito grande. Bem-vindo, Léo. Bem-vinda, minha amiga Ana Laura, de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Aguardando aqui Ricardo Goretti entrar para a gente começar a nossa live. E aí eu vou adiantando para vocês, foi a segunda maratona da Sua Melhor Advocacia. A gente conversou bastante sobre consumo e a gente vai finalizar hoje falando sobre métodos adequados ou tratamentos adequados, né, de consumo. Bom dia, Joaquim. Joaquim informou comigo. Está entrando. Bom dia a todos vocês, viu? Olá, bom Olá, dia, Ricardo. tudo Ótimo bem? sábado, tudo ótimo. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Tá me ouvindo Maravilha. bem? Super bem, super Que bem. E bom, você? que bom. Tô Tá ouvindo tudo muito bem também. ótimo. Já tô vendo alguns egressos aqui, tá? Joaquim, Ah, já Joaquim! Marcelo Santana, vários egressos aqui da FDV, viu? Oh, que legal. Joaquim, tudo bem, cara? Com você? Marcelo? Evandro, Poxa, bom dia. quanto tempo. Legal, né? E o mais legal, assim, né, professor? Eu fiz esse projeto e as lives são aos sábados. A gente sabe que às vezes as pessoas não conseguem acompanhar no horário, né? Mas como ela Aham. fica gravada, depois as pessoas têm visto muito e comentado. Legal, Então, bacana. o sábado é um dia que, né, depois do almoço, daquele cafezinho da tarde, é o horário que a gente tem visto que as pessoas têm assistido. Então, deixar esse conteúdo gravado tem sido muito importante. Queria te agradecer. Eu vou fazer uma apresentação, um agradecimento, mas depois eu quero que você se apresente melhor para as pessoas. Essa é a segunda maratona da Sua Melhor Advocacia, um projeto que eu criei e a gente está falando sobre consumo. A gente vem cada vez abordando inúmeros temas, cada vez aprofundando mais, trazendo pessoas mais qualificadas para falar sobre assuntos. E eu pensei assim, bom, para fechar essa maratona, que a gente falou sobre consumo, sobre ações, eu preciso trazer alguém para falar sobre uma maneira diferente, mas uma maneira eficiente de resolver os conflitos. E Sim. aí não tinha ninguém melhor que você. Ah, Eu me formei na FDV e desde 2006 eu conheço Ricardo Goretti falando sobre métodos adequados ou tratamentos de solução de conflitos. A gente vai falar sobre essa nomenclatura também. sim. E tenho acompanhado, né, toda a sua trajetória e eu fico muito feliz de ver que como que alguém se dedica a algo, né? E é muito visível isso, a gente que te acompanha, né? Como que isso te dá prazer, como é o que você gosta de fazer e como você faz com maestria. E fiquei mais feliz ainda que a gente se encontrou na Capacitação Nacional de Práticas Colaborativas, né? Isso, fomos colegas ali. Somos advogados colaborativos também. E Joaquim está falando aqui, ó, ele foi vanguardista da autocomposição capixaba. Olha que Beijo, legal, né? Joaquim. Então, eu queria também tomar a liberdade de chamar de Gorete, já que a gente está aqui no Ah, sábado, pode? lógico. Sem dúvida. Não só por isso. Marcelo está falando, ó, desde 2006, aí entrega-se a idade de vocês, Suelen. Verdade, Gorete, fique à vontade para se apresentar aqui, para a gente começar esse bate-papo de hoje. Tá joia. Ô, Suelen,
eu recebi seu convite com muita alegria, né? Eu tenho grande admiração por você e o fato de ser uma ex-aluna também, né? Hoje, essa semana, por coincidência, eu participei de duas lives a convite de duas ex-alunas. Então, assim, eu até falei com a Richelle que me convidou para o anterior, que convite de ex-aluno é intimação, né? Então, assim, é uma alegria muito grande, porque a gente vê aquela coisa da continuidade. E como você falou, né, a gente faz com muito carinho, então ver um egresso, uma egressa crescendo, acompanhar isso, a gente geralmente faz de longe. Observa de longe, comemora de longe, torce de longe. E aí quando a gente vê de perto, ainda que virtualmente, a gente tem uma satisfação melhor. Então, eu te agradeço muito, né? E assim, em termos de apresentação, né, como é que eu posso me apresentar, né? Eu acho que ex-professor da Suelen, né? Eu sou professor, né, trabalho com a temática, né, da gestão, métodos de gestão e técnicas de gestão de conflitos nos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado da Faculdade de Direito de Vitória, a FDV, né? Também sou coordenador do curso da instituição e trabalho com projetos, né, com ênfase em negociação e mediação já há algum tempo, tanto lecionando, quanto em atividades de consultoria, quanto também escrevendo sobre isso. Acho que é isso. Ótimo. Excelente apresentação. Acho que a apresentação melhor do que a conversa que a gente vai fazer aqui não vai ter, né? Eu Legal, acho legal. que a nossa melhor apresentação é quando a gente fala sobre o que a gente gosta, né? E as pessoas conseguem ver Verdade, isso. Eu acho que verdade. fica incrível, porque fica congruente, né? Então, vamos começar. Essa live a gente vai falar bastante sobre métodos adequados, tratamentos adequados, gestão de conflitos. A gente vai conversar sobre nomenclatura também, que a gente Vamos. tem muita coisa aí nesse sentido, e eu acho isso muito legal, né? E aqui, agora, é exatamente isso que eu falei, né? É no sábado, porque a gente fala sobre direito de uma maneira profunda, não é raso, mas a gente fala também com muita leveza, né? E quando a gente fala de métodos adequados de gestão de conflito, eu acho que ainda é mais leve, né? Porque a gente está falando de uma solução diferente, né? E isso é incrível. E a primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: há um tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, eu ouvi a seguinte frase que ficou martelando na minha cabeça: se você acha que você tem um problema, você tem um problema. E aí eu fiquei reverberando aquilo, né? Eu falei assim, caramba, e realmente tem coisas que são pequenas, que a gente torna muito grande, conflitos judiciais, conflitos pré-judiciais, porque não são apenas conflitos, envolvem emoções, família, satisfação, experiências, é muita coisa envolvida em um único problema. Então, eu queria que você falasse para a gente, antes da gente falar dos métodos ou como solucionar, o que é conflito? Como é que a gente pode definir um conflito para depois a gente entender como resolver, como solucionar esse conflito? Legal. Curioso que enquanto você fala, me veio uma questão aqui agora que eu vou compartilhar, sem muito elaborar. No direito, a gente fala, especialmente no âmbito dos juizados especiais, né, sobre conflitos de menor complexidade, né? Isso é uma expressão. Nós temos conflitos de menor complexidade e conflitos de maior complexidade. O interessante é que a ideia de complexidade ela é definida em função de quem decide o conflito. Ele é menos complexo para quem vai resolver. A gente não vê uma discussão, não lê sobre, não ouve falar sobre a complexidade na perspectiva de quem sente na pele os efeitos do conflito. Então, dizer que uma questão de menor valor econômico, que não demanda robusta produção de prova, é um conflito de menor complexidade, pode até ser para quem decide, por exemplo, um juiz que vai
conduzir um processo no juizado especial e resolver essa questão. Mas vai dizer para a pessoa que está sentindo os efeitos do conflito que esse conflito é de menor complexidade. Menor A complexidade única para ação quem? da vida dela, ela É, nunca tinha ido ao judiciário, né? E aquela exato, situação fez ela ir, né? exatamente. Então, assim, eu acho que a gente precisa de olhar mais, e aí você teve muita sensibilidade para formular a primeira pergunta sobre o conflito, porque o conflito é o objeto de intervenção do profissional do direito. Muito se fala sobre as várias possibilidades que o direito proporciona em termos de atuação profissional, né? As várias carreiras jurídicas, e de fato são muitas e são muito diversificadas, muito, né? Você consegue se encontrar ali de diferentes formas, né? Mas uma questão que eu acho que falta para o profissional do direito, falta nas faculdades de direito, falta para o aluno em termos de provocação, é pensar que, seja você um profissional de qualquer área do direito, com as atuações mais distintas possíveis, todos os profissionais do direito têm um ponto em comum. Todos dedicam a sua atuação profissional às atividades de prevenção e solução de conflitos. Da atividade de docência no ensino jurídico até a atividade de magistratura, defensoria, advocacia, não importa a profissão jurídica, seja ela típica ou atípica, toda ela passa pelas atividades de prevenção e resolução de conflitos. Isso significa que o conflito é o nosso objeto de intervenção. E nós temos que ter um olhar mais apurado, mais técnico, com maior sensibilidade sobre esse objeto, porque é o que nos move profissionalmente. E aí vem a pergunta importante sobre o que é o nosso objeto de intervenção. O que é o conflito? Né? Eu poderia definir, Suelen, o conflito de diferentes formas, né? Mas eu vou aqui me restringir a uma definição que depois possa ser trabalhada em termos práticos, em termos de técnica. Né? Porque quando eu falo em conflito, eu gosto de definir o conflito da seguinte forma. O conflito é um choque, né, uma colisão, um encontro ali ou desencontro de interesses ou de posições que são ou que parecem ser incompatíveis. E aí, para a gente entender essa definição, eu preciso necessariamente de explicar o que são posições e o que são interesses. E não é uma questão teórica, é uma questão prática. Para mim, o pontapé inicial ali de uma relação, por exemplo, você como advogada-cliente, é você conseguir sair da perspectiva da posição, eu como seu cliente, entender quais são os meus reais interesses, ou seja, as reais razões que justificam a minha procura a você. Né? Então, assim, as posições, elas correspondem àquilo que o sujeito diz ou acredita necessitar. Então, sendo você advogada, estando eu ali no seu escritório, na sua frente, como estamos aqui olhando um para o outro, e digo, doutora, eu quero processar fulano, doutora, eu quero ser indenizado, essa é a minha posição. Ser indenizado é uma postura geralmente apresentada de forma rígida, intransigente, firme, que revela aquilo que eu digo ou acredito necessitar. Né? Só que a gente sabe, quando a gente começa a debruçar sobre as questões dos conflitos, que muitas vezes o que o sujeito diz necessitar não é o que ele de fato necessita. Então, os reais desejos, as reais necessidades, a gente vai chamar de interesses. Então, por exemplo, eu posso ter dito a você que eu quero ser indenizado, mas por diferentes razões. Então, a indenização em si, ela me traz o que em termos de satisfação? É a punição? Então, meu interesse é punitivo. É a compensação? Então, meu interesse é compensatório. É um caráter pedagógico de fazer com que a pessoa não pratique mais aquele ato comigo ou com outra pessoa? É um interesse pedagógico. Então, você saber identificar o interesse é muito importante. Então, quando eu falo do choque de interesses ou posições que são ou que parecem ser incompatíveis, é justamente porque também existem conflitos que, por falhas de comunicação, a pessoa acredita que existe uma incompatibilidade que, na prática, ela não é real.
E aí a gente tem muitas vezes o profissional numa autocomposição, por exemplo, que vai contribuir para que essas falhas de comunicação elas sejam trazidas à tona. Então, por exemplo, um consumidor que deseja ter não o dinheiro de volta, mas às vezes um outro produto semelhante que cumpra aquela função, até porque ele tem pressa, ele precisa daquele produto, e ele acredita que na perspectiva da empresa, né, da pessoa que vendeu, ele vai ter uma negativa, ou esse dinheiro não vai ser devolvido, e nem sabe da possibilidade de um outro Às produto, vezes, né? Gorete, ele quer um pedido de desculpa porque ele não foi bem tratado. Ou isso, né? Então, assim, na cabeça dele, ele falou assim, como que eu vou chegar para essa pessoa que me parece tão intransigente, essa empresa tão grande, que não me vai querer me atender? E você, muitas vezes, do outro lado, você tem a empresa que tem uma política, né? Que é perfeitamente condizente com esse gesto de um pedido de desculpas, né? E não só isso, de atender bem, de querer que continue. Então, às vezes, esses receios, né, que o conflito ele traz, e essas questões, elas são questões, e eu volto na questão da complexidade. A subjetividade, ela está presente em todos os conflitos. Seja ele, não só nas relações familiares, onde isso se evidencia ainda muito mais, né, que é a influência da emoção nos conflitos familiares, mas isso, no âmbito das relações de consumo, também com grande força, né? Perfeito. Enquanto você falava, eu fiquei pensando em várias coisas aqui, né? Essa é a segunda maratona e a gente pensou nessas maratonas da Sua Melhor Advocacia de maneira como que a gente fosse aprofundando os temas para que fizesse sentido. Lá na primeira maratona, eu falei sobre escutativa, da necessidade da prática da escutativa, né? E a sua fala materializou isso, né? É escutar de uma maneira inteligente, com atenção, para você entender quais são as reais necessidades. Se é a indenização, se é a punição, se é a troca, se é um pedido de desculpa. Porque tem Sim. muita coisa, né? Ouvir qual é a necessidade, entender, é apresentar a solução mais adequada. Porque existe um conflito muito grande na advocacia quando há um conflito de estratégia. Sabe, Sim. Gorete, de que eu acho que tem que ser feito assim e o cliente acha que não. Ou o cliente acha que tem que ser feito de uma maneira e eu acho que não. E isso gera esse conflito porque na hora da escuta, teve um ruído. Teve um ruído. E faz parte também de nós, advogados e advogados, muitas vezes convencer o cliente qual a solução que ele precisa para o conflito dele. Porque ele está ali apresentando o conflito. Né? A Perfeito. escutativa que vai permitir. E teve uma outra questão que você falou também quando você abordou do consumo das empresas. Eu tive uma live, né, nessa maratona com a Maiá, que ela fala de estratégia de imagem, tanto para pessoas quanto para empresas. Né? E ela falou exatamente isso. É tão importante essa questão da estratégia. Vou dar um exemplo. Olha o que está atrás de você: inúmeros livros. Qualquer Uhum. pessoa que está assistindo aqui vê que você é uma pessoa engajada, que você é uma pessoa estudiosa. Eu não tenho dúvidas disso, né? Olha o ambiente Perfeito. que você escolheu, É um banner. É um banner. né? Então, assim, às vezes, há esse ruído de comunicação, a empresa é super aberta, a empresa fica assim, por que eu fui processado por isso? E aí você vai ver os tratamentos, os e-mails, as ligações não condizem com aquela política que ela quer de manutenção do cliente. Então, Sim. assim, é do atendimento, a escutativa e uma estratégia de imagem e para solucionar esse conflito. Acho que a gente falou de muita coisa aqui já, que às É, vezes a gente ignora, que acha que não faz sentido, mas que está tudo muito interligado, né? a escuta é uma das atividades mais complexas de ser realizada, né? A gente está acostumado a falar muito, né? Escutar pouco e escutar de forma ativa menos ainda. Eu gosto de dizer que a escutativa é uma atividade que se realiza mediante o percurso de 3 níveis de aprofundamento. O que torna uma escuta ativa de uma escuta passiva é justamente o fato de você conseguir percorrer os 3 níveis de aprofundamento. O mais superficial, o primeiro,
é aquele que traz para você, como gestora de conflitos, uma atribuição de estar receptiva a ouvir a mensagem que espontaneamente é revelada. Então, você aqui comigo, para percorrer o primeiro nível, você teria que, por exemplo, olhar nos meus olhos, prestar atenção naquilo que eu digo. Também é importante observar a linguagem corporal, porque o corpo fala, né? E você consegue fazer uma série de leituras sobre tensão, contradição e uma série de coisas. Então, não é só você estar ali apenas aparentando, né? Mas efetivamente demonstrando para a pessoa que você está receptivo, né? E tem técnica para isso. O segundo nível é um nível onde você vai, além de demonstrar essa atenção concentrada, você vai processar a informação que é revelada. Não adianta nada você ficar olhando aqui para mim, demonstrando toda a atenção, entrar aqui, sair aqui, você não fazer conexões, fazer ligações entre o que eu digo agora e o que eu disse há 5 minutos, né? Então, processar a informação ela é muito importante. Fazer essas ponderações enquanto a pessoa fala, o interlocutor. E o terceiro nível, que é o mais aprofundado, que é o que realmente atribui o caráter mais ativo à escuta, é aquele onde você não se contenta com a informação que espontaneamente é revelada e você vai buscar novas informações. E aí, quando eu falo, aí a gente volta na questão dos interesses. Se os interesses são as reais necessidades, e eles geralmente estão ocultos, a posição ela é sempre manifesta, os interesses geralmente estão ocultos, você não consegue identificar, trazer à tona e explorar os interesses reais se você não tiver uma escutativa. Por isso que a escutativa ela é fundamental para a compreensão desse conflito. Às vezes você tem, né, a gente está falando aqui, esse projeto seu bacana é de relações de consumo, né? A gente não pode presumir que o consumidor tem tal desejo sempre. E aí, aliás, eu tenho batido muito na seguinte tecla, Sueli. Direito é uma coisa, interesse é outra, justiça é outra. Esses termos, eles têm sentidos próprios. Então, assim, quando eu falo de justiça, estou falando de um valor que vai variar de pessoa para pessoa. Tenha você o direito ou não, você acha que é injusto que aquele resultado muitas vezes aconteça, né? Então, o interesse ele é tão importante que nós que somos profissionais do direito, né, já estudamos e sabemos que existem algumas categorias de direito disponíveis. De direitos. Eu posso ceder, alienar, transacionar. Olha, isso só se justifica pelo fato de que, muitas vezes, em prol da satisfação de um interesse meu, isso é tão importante que eu posso abrir mão de um direito, né? É a forma que eu tenho de conseguir satisfazer interesses. Então, você tem eu tenho um crédito com você, uma pessoa que eu gosto muito, que tem um aluguel, né, um imóvel meu alugado, e você está passando esse período ali de pandemia por um problema financeiro, e eu falo, olha, tudo bem, você me deve 2 parcelas de aluguel, mas eu tenho vários interesses de que você continue no imóvel, que você cuida bem do imóvel, porque você sempre pagou, porque você não causa problemas com os condôminos, que você tem uma relação de pontualidade muito grande, além de ter sido uma ex-aluna, uma pessoa, suponhamos, né, que eu gosto muito. Então, são tantos interesses que às vezes justifica até abrir mão dessas 2 parcelas, ou de parte delas, ou de redefinir um pagamento, porque em contrapartida eu vou conseguir satisfazer interesses que são maiores, né? Sim. E aí está muito relacionado à experiência, né? A experiência que você causa com aquilo, né? Sim. A gente não consegue se afastar das nossas emoções, né? Se aquilo ali é tão vantajoso, se aquilo ali é tão importante, tem muita emoção ali. A gente entender as emoções, seja em conflitos judiciais, familiares ou qualquer outra situação, é muito importante. Excelente fala. Agora, Gorete, eu queria passar para um outro ponto, que é o seguinte. Antes da gente falar como solucionar esses conflitos, né, de qualquer natureza, eu queria que a gente conversasse um pouco, você explicasse para a gente o que são esses métodos, né? E aí eu queria fazer algumas observações antes. O Mazei, Rodrigo Mazei, ele tem um texto muito legal que ele fala sobre esses métodos, né, adequados ou de tratamento de conflitos. É um texto muito legal, de uma leitura muito fácil.
E o Gilberto Facchetti, ele também tem um texto muito legal, que ele fala das máximas das experiências, que ele fala de como um juiz julga, né? Quando a gente... E por que terceirizar esse conflito? Por que o outro tem que terceirizar? E aí eu queria que você falasse pra gente qual é a nomenclatura, qual é o histórico dessa nomenclatura. Porque antes falava que era métodos alternativos, depois se falou que são métodos adequados, depois se falou que são tratamentos de conflito. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa nomenclatura, como que se fala, e eu queria que você falasse um pouco também do seu livro, porque eu acho que você aborda muito isso lá. E para quem quiser se aprofundar também, né? Onde procurar, como encontrar o seu livro, que eu acho mais importante do que a gente conversar aqui, embora seja um assunto muito profundo, as pessoas depois realmente se debruçarem sobre isso, né? Então eu queria que você fizesse essa linha e apresentasse também o seu livro, que é exatamente sobre isso, né? Isso, exatamente. Olha, essa discussão acerca da nomenclatura, ela é uma discussão teórica, mas que, na minha visão, ela tem uma importância muito grande em razão do efeito prático que está de fundo. Então, para mim, é uma questão importante e eu ali hoje venho... né, as pessoas às vezes me perguntam muito isso porque eu continuo utilizando a expressão métodos alternativos, né? E acho que você... a referência à mediação, conciliação, arbitragem como métodos adequados, eu acho que ela é uma referência inadequada pelas razões que eu vou colocar. Né? Primeiro que em termos históricos, né, a gente vem muito da literatura norte-americana, né, onde essas práticas como conciliação, mediação, arbitragem, elas são ainda, e desde o início, a gente fala de métodos aqui que são mais recentes no Brasil, mas são práticas milenares que no mundo ocidental começam a ganhar mais força nos Estados Unidos e na Europa a partir da década de 70. Então, se falar em mediação em países orientais é um dado cultural, prática milenar, isso não acontece nos países do Ocidente. Isso veio muito em função da necessidade de buscar alternativas a um judiciário que naquela época já dava os seus sinais de falência. Então essa é uma questão muito importante da gente considerar. Então se em países orientais, por força da cultura da autonomia, da cultura da responsabilidade, não só pelos próprios atos, mas a responsabilidade pelo outro, falar em mediação é falar de um método primário de solução de conflitos, o processo é lá tratado como última trincheira. Isso não é a realidade na cultura ocidental. Então, a partir da década de 70, começa a ganhar corpo a difusão dessas práticas nos Estados Unidos e na Europa, na década de 90, mais na América do Sul, e o movimento que a gente vê o Brasil de forma bastante tardia, né? A partir de 2010, com a Resolução 125 do CNJ. Eu 2015, ia falar exatamente dela, 2010, 125. Você vê, a Resolução 125 do CNJ, ela institui uma política nacional que busca difundir essas práticas. Então, assim, é claro que ela tem um compromisso com a adequação, mas ela tem também um propósito evidente, se você olhar os considerandos da resolução, com a ideia de desafogar o Poder Judiciário. Então, eu costumo dizer que esses métodos entram no Brasil pela porta dos fundos, né? Não pelos seus méritos e por aquilo que eles podem proporcionar, mas como quase que um ato desesperado de buscar alternativas a uma situação que beira o caos, né? Então, deixa eu só fazer uma observação. Claro. Há um tempo atrás, eu acho que tem uns 4 anos, eu vi uma palestra do Nelson Rosenwald que ele falava assim, não se engane, não vai acabar a judicialização no Brasil, porque é cultural. Né? Enquanto você falava isso, eu fiquei pensando, é cultural, levar o outro para frente do juiz, lá você vai ver o que vai acontecer, é cultural, porque a gente joga essas emoções, vinganças, experiências e tudo mais nisso. E quando você falou isso, eu achei perfeito, porque faz muito sentido, né? E aí ele falou o seguinte, olha, a judicialização não vai acabar porque ela é cultural.
E os métodos, eles são alternativos ao judiciário, à judicialização. E é Isso. isso que eu posso entender da sua fala? Que eles são Então, alternativos à judicialização? então, por exemplo, se você pegar a literatura americana, né, nessa origem, na ideia do Ocidente, você vai ver que esses métodos eles são referenciados por uma sigla ADR, que vem de Alternative Dispute Resolution, resolução alternativa de disputas. Então, seja por uma questão literária, da origem do ocidental, há motivos, né? O que a gente poderia colocar, e os críticos da expressão métodos alternativos colocam, não dessa forma, mas eu até elaboro aqui um pouco melhor para colocar, é que nós que somos do direito estudamos que a atividade jurisdicional ela tem como característica a ideia do fato da jurisdição ter um caráter secundário. A jurisdição é uma atividade secundária. O processo, à luz da teoria geral do processo, não pode ser considerado um método primário de solução de conflitos, a primeira via, mas sim a última trincheira, né? Essa é a ideia do caráter secundário. Então, quando a gente fala de mediação, por exemplo, nós estamos falando de um método primário. Negociação, são os métodos primários, o processo é o secundário. Então, falar de alternativas a algo que já é secundário realmente é um pouco estranho. Mas eu estou falando de alternativas considerando o processo como uma via que, apesar da teoria do processo reconhecer o seu caráter secundário, por força cultural, no Brasil, ainda é o método primário. Então, assim, eu não estou desconsiderando a teoria do processo, mas dizendo que, na prática, considerando a realidade que nós temos, a via primária, especialmente no âmbito da prática jurídica, é o processo judicial. Bem, então qual o problema de chamá-los de métodos adequados? Quando eu separo e me refiro a esses citados métodos como métodos adequados, eu estou polarizando a coisa. Eu estou separando. Se eu tenho os adequados, eu tenho os inadequados, né? Então, hoje, as pessoas vêm colocando o processo, a mediação, a arbitragem, a negociação com método adequado, e o processo com método inadequado, por essência. Não existe, a minha bronca é a seguinte, não existe método adequado por essência. Eu não posso me referir à mediação como um método adequado. Veja, eu sou entusiasta da mediação, você sabe disso. Mas a mediação não é um método adequado por essência. De forma geral e abstrata, eu não posso dizer isso. A adequação ela se dá no caso concreto. Então essa que é a minha questão. O método ele só será adequado se, em uma dada situação concreta, após um diagnóstico que se faça do conflito, ou seja, após uma interpretação do conflito, você verifique, ateste que aquele método é o que melhor pode atender às particularidades daquele caso concreto. Então, o que determina a adequação é justamente a particularidade do caso concreto. Então, não é que a mediação não diga que ela não é um método adequado, porque eu acho que ela nunca será adequada. Não. Todos os métodos, eles podem vir a ser adequados. Por isso que eu não gosto muito dessa expressão. Perfeito, perfeita colocação. E aí, queria aqui, ó, tanta gente chegando, tanto egresso. A Vivian Barra Advogada, ela faz pós em Marítimo lá na FDV, Mônica legal. Júdice. Gente, Legal. olha, muitos egressos. A gente vai falar com os egressos aqui, viu? Vamos sim. E aí, eu queria que você falasse agora um pouco, Gorete, o seguinte. Tem vários métodos, né? Eu queria que você falasse rapidamente sobre cada um deles, de uma maneira muito simples. E se existe um protocolo, se existe um processo, né? É viável eu usar vários métodos para solução? Eu tentei um, não deu certo, eu tentei outro, ou eu preciso entender muito bem para eu já fazer uma abordagem direcionada, né? O Joaquim está falando, a melhor resposta de direito, depende. Nesse caso, depende do caso concreto, né? Eu vou dar um exemplo aqui, vou dar alguns exemplos. E eu gostaria de aproveitar aqui e falar de uma questão no consumidor. Tá? O que nós temos como prática? Vamos começar a questionar as coisas que muitas vezes são naturalizadas e que são desvios.
que revelam um mau uso de métodos. No PROCON, a gente sabe que nos procedimentos dos PROCONs estaduais e municipais, nós temos muito a questão da prática da conciliação dentro do procedimento. O agente do PROCON solicita, né, o comparecimento da empresa para que, ali representada por preposto, por seus advogados, e tente buscar uma solução autocompositiva de um determinado conflito de consumo. Né? Isso é prática no Brasil inteiro. Né? Eu não sei se você teve aula com o professor Igor Brito. Você teve aula? Teve? Ele fez uma live com a gente na Comissão de Consumidor semana passada. Igor é um grande amigo, é um cara, uma referência. Diretor, né? Institucional do IDEC. Olha só que responsabilidade. Uma referência obrigatória. Então, assim, em 2008 eu fiz uma pesquisa com o professor Igor, onde a gente levantou essa questão. A conciliação pode ser considerada um método adequado no âmbito dos PROCONs? E engraçado que essa pesquisa ela surgiu de uma conversa de corredor. Eu me lembro que o Igor me abordou e perguntou, falou assim, olha, mas, Ricardo, o que a gente faz no PROCON é conciliação ou mediação? Né? Só uma observação. A Érica, gerente do PROCON Vitória, acabou de entrar na live. Ótimo. Mais perfeito que isso, impossível, né? Bem-vinda, Érica. Fica aqui uma provocação para a Érica, então, né? E aí, na hora, eu pensei, eu falei assim, Igor, acho que não deveria ser nenhum nem outro. Aí começou a história da pesquisa. Bem, qual é o nosso raciocínio que a gente desenvolveu? Escrevemos alguns artigos sobre isso e depois eu posso disponibilizar para a Érica, caso ela tenha interesse. Né? A Constituição Federal estabelece que o Estado promoverá a defesa do consumidor na forma da lei. Né? Nós temos o Código de Defesa do Consumidor como diploma importante nesse sentido. E temos os PROCONs como órgãos de proteção e defesa de consumidores que todos nós aqui sabemos são vulneráveis e que, por isso, merecem ser defendidos, seja a vulnerabilidade econômica, técnica, enfim, né, de todas as naturezas. Pois bem, aí nós temos num caso concreto uma situação de que um consumidor se dirige a esse órgão com a expectativa e necessidade de ser defendido, e esse agente, bem intencionado, cumprindo as suas regulamentações internas, porque os PROCONs municipais e estaduais estabelecem nos seus procedimentos, né, a chamada audiência de conciliação, e aí nós começamos a entrar numa contradição, porque a conciliação, o conciliador, ele tem que sustentar uma imparcialidade que no âmbito do PROCON nós entendemos que não cabe. Como é que você vai defender os interesses de alguém vulnerável se você tem que sustentar uma imparcialidade? Como é que você defende alguém com imparcialidade? Isso não existe. Né? Então nós temos ali uma incoerência que não é uma incoerência de efeito prático muito grande, nós levantamos isso muitas vezes. Até porque, muitas vezes, movido pelo desejo de firmar acordos, o PROCON deixa de tomar a medida no âmbito geral, no âmbito coletivo, as sanções administrativas, porque no âmbito daquele caso concreto do acordo, seria até uma forma de desincentivar a empresa de fazer o acordo. Mas, poxa, quando a gente observa que num caso concreto você tem lá a Suelen, consumidora, com uma determinada situação de violação, que isso pode ter um efeito numa coletividade, vamos imaginar uma questão de uma empresa de telefonia, de uma instituição financeira, por exemplo, o PROCON às vezes deixa de tomar as medidas no âmbito coletivo, que são aquelas que efetivamente vão combater a cultura do litígio. Porque, afinal de contas, essas empresas mencionadas, os bancos e as empresas de telefonia, além do Estado, são os maiores litigantes do Brasil. Né? E aí, na época, ainda me chama às vezes a atenção que alguns PROCONs eles publicam no final do ano uma lista das empresas que mais fazem acordo. As empresas que mais fazem acordo são as empresas que mais violam direitos. Porque são as empresas de telefonia e são os bancos, que nas relações de consumo engrossam o caldo, não só de demandas nos PROCONs, como nos juizados especiais. Então, nesse artigo, nós sustentamos a seguinte tese, que a autocomposição no PROCON é importante? Importantíssima. Mas não pode ser realizada por conciliação, ela tem que ser realizada por negociação. Porque aí sim, o agente do PROCON, sendo capacitado tecnicamente para negociar, e dizendo o seguinte, olha, Suelen aqui, consumidora, estou te chamando aqui, estou na condição de negociador da Suelen.
Nós vamos tentar fazer um acordo, mas eu estou aqui para representar os interesses da Suelen. Porque é uma situação muito difícil. Porque se o agente do PROCON negocia hoje, na prática, ele está descumprindo o que estabelece a regulamentação própria, que diz que ele tem que ser um conciliador. E se ele concilia, ele está descumprindo a Constituição. Então são questões que ficam aqui para uma reflexão, que eu acho que no âmbito dos PROCONs e no âmbito das relações de consumo, há que se ter uma preocupação muito grande em tentar matar o mal pela raiz, que é a cultura da violação de direitos. Violar direitos vale a pena no Brasil. Eu costumo falar que é custo, né? Às vezes as pessoas falam assim, gente, mas por que continua desse jeito? Porque vale a pena financeiramente, né? Todo mundo faz conta, né? Claro. Todo mundo, a Érica falando, eu já conversei bastante com o Igor sobre esse assunto. Olha que legal. Olha, eu acho que dá pra gente fazer um encontro no YouTube, eu, Gorete, Érica e Igor. Acho que, olha, seria incrível, tá? Sobre esse assunto. Sem dúvida. Perfeito. E a gente continua discutindo isso. Eu me lembro, o professor Igor me colocou aqui o nosso amigo aqui, presidente da Ordem, Zé Carlos Risso. Presidente, seja bem-vindo. Conhece bem, foi colega do Igor também. O Igor me colocou numa roubada boa, né? Uma vez ele me convidou me fez um convite para participar de um evento em Brasília, que foi um encontro da Secretaria de Defesa do Consumidor com a Secretaria de Reforma do Judiciário. E era Senacom, um evento... acho que é Senacom, né? Com a secretaria, acho que hoje extinta, isso na época do governo Dilma. E aí ele me chamou lá, basicamente, tinham juízes, diretores de PROCONs e defensores públicos. Era um evento mais de servidores e eu fui convidado para falar sobre esse trabalho nosso, né? Então eu era o único não servidor que estava ali e eu me lembro que fui fazer a defesa dessa tese. E me recordo que um diretor de um PROCON levantou, assim, muito exaltado, inclusive, e falava o seguinte, olha, mas você está sugerindo, no meu PROCON eu tenho índice de acordo de 80%. Você está me sugerindo trocar isso por uma prática de negociação? O que você acha que vai acontecer com as minhas estatísticas? E eu disse para ele o seguinte, olha, eu não tenho como, seria chute te dizer isso. Mas vamos lá, talvez de 80% caia para 10%, caia para 5% de acordo. E ele falou assim, mas você acha isso positivo? E aí eu respondi mais ou menos assim, do ponto de vista quantitativo e qualitativo, sim. Como que quantitativamente 5, 10 é melhor do que 80, né? Eu explico. Porque se você, fazendo ou não fazendo um acordo num caso concreto, independente disso, você começar a tomar as medidas das sanções administrativas que estão previstas em lei, que na minha concepção são aquelas que verdadeiramente vão fazer com que violar direitos deixe de valer a pena, nós vamos atender um número indeterminado de pessoas, que jamais poderá ser contabilizado, mas é a única saída, na minha visão, para que a cultura da violação de direitos, ou seja, a ideia de que violar direitos vale a pena, deixe de valer a pena. Então, essa é a ideia. Então, assim, e aí, mais ou menos, né, o pensamento é, uma empresa de telefonia, ela viola direitos de milhares, desses milhares, centena tem ciência disso, e dessa centena, dezena vai fazer alguma coisa. E com essa dezena eu faço o quê? Eu faço um acordo. Eu continuo violando direitos de milhares. Então essa é a nossa tese polêmica, mas é uma tese que a gente apresentou, inclusive fora, no Congresso Euro-Americano de direito de defesa do consumidor, direito do consumidor, foi muito bacana. A gente teve a alegria que na época foi realizado na Argentina, esse evento, na Universidade de Buenos Aires, recomendado, né, como diretriz para os países da América Latina, mas fica aqui o registro, né, para que a gente possa debater com os PROCONs isso aqui ainda. Perfeito. Olha, a Érica já falou que topa, você já falou que topa, e eu vou providenciar, tá? E eu acho que é um assunto fantástico. Durante a sua fala, Gorete, eu fiquei identificando aqui inúmeras situações, né? Tudo isso que a gente está falando de qual é o melhor método, né, para a situação,
Eu acho que quando você fala de empresa, de Procon, de ranqueamento, né, das empresas, eu costumo falar assim, gente, a gente tem que parar de ter a cultura de achar que as empresas não estão nem aí. Não estão nem aí. Porque, assim, o que eles têm de mais importante é o cliente. Então, assim, o não Uhum. tô nem aí começa a não fazer sentido quando você começa a perder cliente. E isso pensando em demanda, em oferta e a quantidade de empresas. Sim. Só que começa a fazer sentido não oferecer um bom serviço, começa a fazer sentido não resolver aquilo, começa a fazer sentido não mudar a estratégia, não mudar a experiência, quando o custo de eu não mudar é baixo, por inúmeras razões. Então, eu acho que quando você. Eu fiquei pensando, né? Tratar isso ou solucionar de uma maneira adequada vai fazer com que a política, com que a experiência, com que a lógica dessa empresa modifique e terá como consequência direta uma melhor experiência do consumidor, uma diminuição de reclamações no PROCON e no judiciário, e assim, reverbera em várias áreas, né? E é uma conversa macro. Não é simplesmente, olha só, eu resolvo 100% dos meus conflitos. Porque quando você vai analisar qualitativamente, você não está resolvendo. Né? E eu acho que é Sim, exatamente, eu posso extrair isso da sua fala? Foi claro, exatamente isso que você falou? qualitativamente e acho que também quantitativamente. Porque eu faço, lembra da ideia? Viola direito de milhares, centenas têm ciência e dezena faz alguma coisa. Esses 80%, eles estão na dezena. Isso aí. Eles não estão nos Isso aí. milhares. Então a Isso ideia é aí. você mudar. A gente tem que ter política pública. E acho que quando se Exatamente. fala em desjudicialização, né, que é um dos pontos que você tocou aqui, os órgãos da administração têm um papel fundamental no sentido de desjudicializar. Aliás, a palavra desjudicializar, a gente está falando tanto de termos, né? Olha como é que a coisa é. Desjudicializar vem sendo tratado no Brasil como tentar tirar do judiciário algo que já entrou. Desjudicializar, o prefixo des faz oposição à judicialização. E Desjudicializar é não agora tem o judicializar. pré-processual, que eu também Então, não gosto. então, por exemplo, a advocacia, você como advogado, eu também, né? A advocacia tem um papel fundamental no sentido da desjudicialização. E isso não deve ser tratado como um bem que se faz para o Poder Judiciário. Quase um dever de ofício, né? Que está lá no artigo 3º do CPC, o princípio do estímulo à autocomposição. Advogados também devem estimular a autocomposição. Não é só para resolver o problema do processo. É porque o advogado, ele não é um processualista exclusivamente, é um gestor de conflitos. Então, se os conflitos são únicos, irrepetíveis e concretos, ele tem que estar capacitado para dar diferentes tratamentos em função, e aí, Joaquim, depende mesmo, em função das particularidades do caso concreto. Eu gosto de usar a seguinte metáfora, né? O advogado moderno e o advogado superado. Para mim, o advogado superado, daquele, né, que hoje não tem mais lugar, e esse acho que, se não mudar o seu pensamento, está fadado, sim, a ter problemas graves em termos de oportunidade, de atuação profissional, é aquele que anda ali, caminha com uma ferramenta na mão, um martelo. Para ele, todo problema é prego. Então, se ele vai lá, ele bate o martelo. Se for prego, vai cair perfeitamente. Mas se for um parafuso, ele vai forçar a barra. Pode até funcionar. Ele vai danificar o parafuso, vai forçar uma barra, vai criar aquele dano. Mas ele só tem o martelo, só sabe usar o martelo, e é isso que ele vai fazer. Então, assim, o profissional moderno é aquele que vai andar com a caixa de ferramenta na mão. E diante de uma situação concreta, ele vai, após uma análise que ele faz da situação concreta, ele vai abrir uma caixa de ferramenta, ele sabe qual ferramenta que ele vai tirar e ele sabe usar todas elas. Então, se for um parafuso, ele vai pegar uma chave de fenda, vai pegar um serrote. Então, assim, essa é a ideia do profissional moderno, que eu acho que tem que estar preparado para usar diferentes ferramentas. Não dá, é uma incoerência muito grande. Eu tenho visto aqui que está aqui, né, o Dr. Zé Carlos Risch, né, que inclusive vem fazendo lives lá com a questão de uma médica, né, com essa preocupação de trazer essas informações para a advocacia também. Vamos pegar uma analogia ao médico.
na relação com a doença, comparar com a advocacia na relação com o conflito. Se um paciente chega num consultório médico dizendo, doutor, olha, eu estou com uma dor aqui muito grande, é gastrite. Me dê um remédio, eu quero um remédio para gastrite. Você vai lá, sem nenhum tipo de diagnóstico, vai lá, entrega o remédio, daqui a um tempo essa pessoa volta, pior, ela tinha um tumor, não era gastrite. Né? Inegavelmente, qualquer pessoa vai se revoltaria com esse tipo de conduta de um médico. Agora, qual a diferença disso? Vamos tirar o paciente, vamos colocar uma pessoa em situação de conflito. Doutor, olha, eu estou com uma situação tal, eu quero processar fulano de tal. Então, pois não, se esse é o seu desejo, assim farei. Não, você tem que analisar, o conflito tem que ser diagnosticado. Né? Pode ser o processo? Claro que pode ser o processo, e se for o processo, você tem que ser uma ótima processualista. Né? Agora, se não for, você tem que saber usar as outras ferramentas. Esse é o convite aqui à reflexão dessas mudanças. E isso vem muito, você falou do professor Nelson Rosenwald, também, já que eu estou falando em termos de oportunidades e ameaças na minha visão para a advocacia, eu me lembrei aqui agora de uma vez uma repórter que me fez uma entrevista e perguntou o seguinte, professor, você acha que com o crescimento da inteligência artificial, a advocacia, as profissões jurídicas vão ser extintas? E eu disse para ela assim, olha, claro que não. Claro que não. Aquela do advogado lá com uma ferramenta na mão, eu acredito que sim. Eu, honestamente, acredito que sim, porque a inteligência artificial, ela consegue fazer práticas, as quais nós estamos habituados a realizar, com uma precisão e uma velocidade muito maior. Agora, o primeiro que o conflito ele é inerente a qualquer sociedade, ele sempre vai existir. Segundo, que essa capacidade de trabalhar, trazer à tona o que está velado, extrair significado, interpretar um conflito, é algo que eu não acredito, pelo menos nos dias de hoje, o robô ainda possa fazer, porque ele trabalha com algoritmos, ele trabalha com informações dadas, e não com as informações extraídas. E eu acho que, portanto, o futuro das profissões jurídicas, que para mim já é o presente, e que é o que qualifica, e que torna um diferencial, e que abre oportunidades no mercado, é, além do conhecimento jurídico, você desenvolver mais esse lado da expressão da sensibilidade, de interpretar, de enxergar o lugar não comum das coisas. Perfeito. Falei demais. Não, a gente está indo aqui caminhando para os nossos últimos 5 minutos. Queria fazer algumas observações aqui para que você possa finalizar também, professor. Como eu falei, né? A gente vem abordando vários assuntos e essa é a última live da segunda maratona. E eu fechei, não é chave de ouro, gente, é de diamante, tá? Que live maravilhosa! E a partir daqui, no próximo sábado em diante, a gente vai falar sobre prática de juizado especial civil, né? Porque eu vejo também, professor, que as pessoas desmerecem, né? Isso que você fala, menor complexidade, não. E também o juizado como um método adequado, né? Como uma possibilidade disponível também. E aí queria fazer o convite para as pessoas, todos os sábados às 10 horas, eu vou ter inúmeros convidados aqui, a gente vai falar sobre muita coisa e de uma maneira prática, que é exatamente isso que a gente está conversando, não é? É como fazer uma escuta ativa, como entender o interesse, como tratar esse interesse, como entender qual é o método mais adequado. Então, mais uma vez, eu gostaria de te agradecer imensamente. Gostaria de parabenizar novamente aqui publicamente por todo o seu trabalho. É muita congruência que existe, sabe? Desde 2006 até hoje, Gorete, ver você, olhar você cada dia mais falando sobre isso. E é muito bom para a gente que se formou, para a gente que se espelha em pessoas como você, ver que tem pessoas que são apaixonadas pela profissão, que são apaixonadas pelo que falam. Porque eu vou te confessar que o direito é meio uma montanha-russa, sabe? Tem vezes que é muito bom, tem vezes que é muito ruim. E às vezes a gente fala assim, poxa, ninguém vem compartilhar nada bom, né? É só problema. Mas quando a gente consegue resolver, quando a gente consegue solucionar, e principalmente de uma maneira diferente, isso é muito satisfatório para a gente. Então, fica aqui mais uma vez o meu agradecimento. Você tem 5 minutos, eu queria que você finalizasse, eu queria que você falasse sobre o seu livro, como que as pessoas encontram,
como que compra, e eu queria que você falasse também que, assim como eu, estou vendo vários egressos aqui da FDV. Eu queria que você falasse de qual espaço que nós, egressos, ainda temos na FDV. Porque a gente fica tanto tempo lá, é uma conexão tão incrível, e eu acho que isso precisa ser mantido. Né? Então, eu queria que você apresentasse aqui e falasse, né, do seu livro, onde encontrar, que eu acho que aí é a maneira mesmo da gente se aprofundar, se debruçar sobre isso, e também falasse sobre as oportunidades da FDV para os egressos. Ótimo. Eu vou pegar aqui. Você me deu a oportunidade e eu não falei, né? Então, assim, acho que você se referiu ao meu último livro, que é o Gestão Adequada de Conflitos, esse livro Esse aqui. mesmo. E eu falei muito do diagnóstico do conflito. Nesse livro, eu desenvolvo basicamente a seguinte ideia. A gestão adequada do conflito ele passa por 3 etapas. Primeiro, você tem que saber fazer o diagnóstico. Depois, você tem que saber escolher o método. E depois, aplicar o método escolhido. Né? Você tem que ter a caixa de ferramentas, você tem que analisar o caso para saber qual é a ferramenta que você vai tirar, e você tem que usar todas elas. Então, aqui nesse livro, eu ensino como fazer o diagnóstico e como fazer a escolha do método. E eu escrevi esse livro, procurei fazer da forma mais didática possível, convidando o leitor a se colocar na condição de advogado ou de advogada que recebe um cliente que relata o seguinte. Então, construí uma narrativa, são 6 casos hipotéticos que são narrados, e para tornar esse exercício mais próximo da realidade, eu contratei atores profissionais, eles interpretaram esses relatos na forma de vídeo, e o leitor ele pode ter acesso a esse relato fazendo uso do QR Code. Então, com o celular, qualquer smartphone, você vem aqui, ó, e você consegue ler e enxergar o cliente falando, olha, doutora, meu problema é esse, eu tenho... Né? Liga o design na prática. Liga o design, olha isso. Isso. Então, tem esse livro aqui, que é um livro onde eu ensino, e eu criei um método baseado no fluxograma para fazer a escolha do método adequado, que é um método que eu desenvolvi nesse outro livro, que é o Mediação e Acesso à Justiça, que é a minha tese de doutorado, mas que eu explico aqui na prática o passo a passo de como fazer. Bem, e onde a gente encontra esses livros para comprar? Olha, são livros da editora Juspodium, no próprio site da editora. Esse aqui está esgotado, o primeiro também está esgotado, o outro Mediação e Acesso à Justiça, mas está para sair logo, logo a segunda edição, agosto, setembro, a gente vai ter. Esse não, esse é mais novo, ele é de 2019, né? Então já está disponível. Bem, a FDV é a nossa casa. Eu também falo como egresso, nós temos tantos aqui. E assim, eu acho que a ideia de um sentimento de identidade, ele se constrói, ele se revela com manifestações como a sua, de uma saudade, de uma vontade de continuar, de ter contato. Então, assim, em primeiro lugar, tudo que um egresso quiser fazer em termos de movimentar atividades, grupos de estudo, grupo de pesquisa, as portas estão abertas. Pra você ter uma ideia, dentro dessa temática que a gente está discutindo aqui, nós hoje temos um grupo de estudos avançados com egressos em negociação. Nós temos um grupo de 20 e tantos egressos, de diferentes anos lá na faculdade, que se reúnem de 15 em 15 dias para estudar de forma aprofundada métodos e técnicas de negociação. Ainda tem vaga? Sim, é um grupo permanente. Então é um grupo permanente, eu posso depois te passar informações. Inclusive, mesmo no período de pandemia, a gente continua organizando. E tem uma série de eventos, de atividades, que são todas... Tudo que a gente faz ali é aberto aos egressos, né? Então, acompanhar sempre as nossas redes sociais, o site da faculdade, é uma maneira de saber o que tem. Joaquim está falando aqui. Como que eu não sabia disso? Aí, Joaquim, agora eu vou passar para você. Agora está sabendo. A gente... Pra você ter ideia, né? O último encontro aconteceu na terça-feira passada, né? Mas no semestre que vem continua. E a ideia é que esse grupo seja um grupo permanente. Aliás, já vem há 2 anos, a gente já vem trabalhando mediação e negociação. E tem outras atividades de outras áreas também, né?
Excelente. A gente tem 30 segundos aqui. Então, mais uma vez, Gorete, foi incrível. Eu acho assim, superou. As minhas expectativas já eram altas, mas assim, superou muito. Foi incrível mesmo. E eu vou providenciar essa conversa minha, sua, do Igor e da Érica, tá bom? Um grande beijo, ótimo final de semana e mais uma vez, muito obrigada. E ótimo final de semana para todos vocês. Vai ficar gravada a live. Isso aí, para todo mundo. Um abraço, gente. Obrigado mais uma vez. Tchau. Tchau, tchau.